Um repórter tinha recebido a missão de entrevistar e fotografar uma linda artista que manuseava serpentes. E ele queria saber se aquelas serpentes eram domesticadas, se elas tinham veneno. E ele estava preparado para fazer fotos maravilhosas, porque a mulher era realmente estonteante. Uma bela morena, com cabelos pretos ondulados, compridos, um corpo de sereia. O seu show era um espetáculo. E aquele repórter do Long Beach Press estava muito feliz com a oportunidade de fazer a entrevista e as fotos. Quando ele chegou à casa daquela mulher, ele ficou admirado que alguém fazendo um número daquele pudesse ganhar tanto dinheiro. Ela morava numa verdadeira mansão. Ele ficou impressionado. Puxa, estudei tanto, fiz jornalismo, e o que eu ganho, e talvez a vida inteira trabalhe, jamais poderei comprar uma casa como essa. E essa mulher, trabalhando com serpentes, olha só, ficou milionária. E ele foi recebido pela mulher numa bela sala. E quando ele olhou a mulher de perto, ele ficou mais impressionado ainda, porque ela era lindíssima. E ele iniciou a entrevista perguntando em primeiro lugar: me diga uma coisa, essas cobras, essas serpentes que fazem parte do seu show, elas são venenosas? E ela disse: sim, eu garanto que são. Venenosíssimas, perigosíssimas. Mas essas cobras são treinadas? Ela disse: não, essas cobras, elas foram criadas em cativeiro, outras vieram diretamente da mata. Eu até tenho uma serpente nova agora que eu recebi, que vai fazer parte do meu novo número. É uma serpente muito perigosa. E ela mesma foi até o quarto e trouxe um cesto de vime. E ela disse: aqui dentro tem uma cobra nova, muito perigosa, e eu vou fazer um número com ela semana que vem. Se você quiser me fotografar com ela, seria excelente, porque eu nunca fiz um número com essa cobra. E o jornalista disse: então, espere um pouquinho, antes da senhora tirar a serpente daí, deixa eu arrumar a máquina fotográfica, deixa eu arrumar o cenário. Está bem. Aí ele ficou arrumando a iluminação, ficou fazendo a melhor composição de luz e ambiente. E quando ele planejou a fotografia, ele disse para a artista: tudo bem, pode pegar a serpente do cesto e vamos fazer algumas fotos. E a moça pegou aquela serpente em suas mãos, uma serpente que imediatamente se enrolou no seu braço, e ela tranquilamente sentou-se no sofá, esticou as pernas e começou a fazer uma pose bem bonita para o fotógrafo. E enquanto ela estava sorrindo e olhando para a câmera, ela sentiu uma fisgada e ela disse: ai, ai! E quando ela sentiu aquela fisgada, o jornalista, o fotógrafo, estremeceu. O que foi? Ela me picou! E ela pegou a serpente e colocou de volta no cesto. E ela estava mordida pela serpente. E ela disse para o jornalista: por favor, o meu corpo está enrijecendo. Corra até o banheiro no andar de cima. Você vai achar um frasco, é o antiveneno. Traga rapidamente, tem uma seringa lá também. E o jornalista, apavorado, subiu as escadas correndo, chegou no armário do banheiro, viu lá o frasco, pegou a seringa, desceu a escada correndo, e ela já estava suando frio, o corpo estava enrijecendo. E ele falou: e agora, o que eu faço? Ela disse: coloque o veneno na seringa e aplique em mim rapidamente. Aí ele foi abrir o frasco com o antiveneno, com o antídoto, mas ele estava tão nervoso
que ele quebrou aquele frasquinho, sabe como é que é? Aquele frasquinho fininho, delicado, ele quebrou aquele frasquinho e todo o antídoto foi escorrendo pelos seus dedos. E ele disse: rápido, por favor, me diga onde tem outro vidrinho desse. E ela, já com o olhar quase parando, ela disse: que pena, era o único que eu tinha. Eu não tenho outro. Esse era o único. E o jornalista fez naquele dia a pior reportagem de toda a sua vida. Foi uma manchete que inquietou a todos e que ao mesmo tempo mostrou naquele acidente como é perigoso brincar com o pecado. É como sempre diz o meu amigo Adelino: quem brinca com fogo sai queimado. Foi o que aconteceu com aquela moça belíssima que tinha planos de um dia abandonar aquele trabalho, porque já tinha ganhado tanto dinheiro mesmo. Ela achou que poderia trabalhar talvez aí mais 1, 2 anos, aumentar seu patrimônio e depois usufruir a vida, parar com aquilo. Mas repentinamente o seu tempo se esgotou. E o que é interessante, ela exclamar naquela hora, quando o jornalista perguntou: você tem outro frasco? Ela disse: não, era o único. Era o único. Entenda isso. Era o único. Ela não teve outra chance. A tua vida é única. E para salvar essa única vida, essa única alma que você tem, só existe um único Salvador. Jesus Cristo é o antídoto de todos os pecados, de todos os venenos da serpente Satanás. Jesus Cristo é o único que pode te livrar da morte. Mas se você não tiver o único Salvador, qualquer outro antídoto não vale nada, não presta para nada, não tem eficácia alguma. Só Jesus Cristo salva. E acredite, Deus quer te salvar. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós lemos: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus Cristo, com seu sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário, preparou o antídoto para todos. Mas não são todos que querem o remédio que é Jesus Cristo. Mas se você não tiver este único antídoto contra o pecado, se você não tiver o único Salvador que Deus oferece, você vai morrer. Só que uma morte muito pior do que a daquela moça, porque morrer o corpo não é nada. O problema é a morte da alma, aonde você vai passar o resto da tua eternidade. Do jeito que você tem vivido, você sabe que vai parar no inferno. E você diz: um dia eu largo tudo isso. Um dia eu mudo de vida. Um dia eu me entrego para Jesus. Um dia eu descerei as águas e me batizarei. Um dia eu vou servir a Cristo. Isso está nos teus planos, como também estava nos planos daquela linda artista que morreu tão jovem, tão rica e ao mesmo tempo tão miserável, porque não tinha nem Deus e nem tempo. Você pode decidir agora se quer continuar brincando com a tua alma preciosa ou se você vai parar agora. Se você não consegue parar, então mais ainda você precisa de Jesus Cristo. Se você não consegue largar as coisas erradas que vem fazendo, mais ainda você precisa de Jesus, porque Ele vai te libertar.
Ele vai te dar forças e Ele vai te transformar. Tudo o que você precisa fazer agora é se render a Jesus Cristo e recebê-lo de todo o teu coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E fazendo isso, você vai ter o antídoto contra o pecado e vai passar a desfrutar, já e agora, da vida eterna.